Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. É com muita alegria que mais uma vez eu compartilho a palavra de Deus com você. Mas antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar o like. Compartilha com seus amigos. Tenho certeza de que eles irão gostar, pois o conteúdo que nós iremos meditar hoje vem falando sobre administração financeira. Como a gente deve cuidar da nossa vida financeiramente. Isso é muito importante, pois isso nos traz um pouco mais de tranquilidade quando somos organizados não só financeiramente, mas na nossa vida em geral. Os dois últimos temas que nós estudamos, o primeiro que a gente estudou, ele fala sobre que a gente deve se organizar e desenvolver um plano de gasto. Então, organização é fundamental não só nessa área financeiramente, mas na nossa vida por completo. E o segundo que a gente estudou foi que a gente deve gastar menos do que ganhamos. Hoje nós vamos estudar sobre economize uma parcela de cada período de pagamento. Então devemos economizar cada parcela. Quando a gente receber no final do mês, eu, você ou quem é assalariado deve guardar um pouco. Claro, devemos cumprir com os nossos compromissos, mas todavia, a gente deve guardar um pouco, porque a gente não sabe como será o nosso futuro. O texto bíblico que nós vamos meditar está em Provérbios, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. O verso 7 diz: Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Veja que interessante. A Bíblia, ela nos ensina como a gente deve agir financeiramente. E outra coisa que me chama a atenção, a própria natureza. Aqui nesse verso, o rei Salomão, ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. As formigas é uma criatura tão pequenininha, mas tão sábia. Ela trabalha, mas ela trabalha não só para se alimentar no presente, mas principalmente no futuro. Então, elas são uns seres criados por Deus e são muito sábios. Olha, ela não tem comandante, ela não tem chefe, mas o que ela faz? No seu estio, ela prepara o seu pão, e na cega, ela junta os seus mantimentos. Então, isso é muito importante. Uma coisa é a gente trabalharmos, nos alimentarmos bem, ficarmos fortes para não adoecermos. Mas quando a gente não pensa no nosso futuro, muitas vezes nós gastamos todos os nossos recursos instantaneamente. E não é isso que a Bíblia fala. Eu me lembro da história que está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O rei Faraó teve um sonho, e nesse sonho foi revelado a ele que haveria 7 anos de grande fartura, e depois de 7 anos haveria 7 anos de escassez. Quem revelou esse sonho para o Faraó foi José do Egito. Mas o conselho que José do Egito deu a Faraó é que nos primeiros 7 anos, onde
estaria acontecendo grande fartura, eles guardassem mantimento para que, quando chegasse os 7 anos de escassez, eles tivessem mantimentos guardados para se alimentar. E a Bíblia fala a mesma coisa para mim e para você hoje. A Bíblia fala isso aqui no Provérbios, que até a própria natureza nos ensina. As formigas, elas trabalham e elas guardam mantimento para que no tempo apropriado não lhe falte alimento. Isso é muito importante. Olha, a gente devemos honrar com os nossos compromissos. Mas o que aqui está dizendo? Economize uma parcela de cada período do seu pagamento. Devemos sim cumprir com os nossos compromissos, pagar as nossas dívidas. Mas também nós devemos e podemos, de uma maneira especial, economizar um pouco. E como eu falei no vídeo de ontem, como é que a gente consegue economizar? Na hora que a gente recebe o nosso pagamento, seja no final do mês, ou seja, em qualquer dia do mês, a gente tirar uma porcentagem ou uma quantia e guardar em um local. E a gente não devemos de maneira nenhuma gastar aquele dinheiro só porque a gente estamos com um desejo. Se a gente guardar um pouquinho cada dia, com um período de tempo a longo prazo, nós teremos economizado um pouco, para que quando as coisas estiverem um pouco mais difícil, a gente possa ter de onde tirar alguns recursos. Olha, o que é que diz aqui? Melhor dizendo, economize uma parcela de cada período do pagamento. Junte para fazer compras maiores no futuro e para despesas imprevistas, no caso de acidentes ou enfermidade. Faça uma reserva para o tempo em que não puder mais trabalhar. Ou seja, devemos fazer uma reserva. A gente pensa que vamos conseguir juntar dinheiro quando a gente ganha muito, tem um salário muito grande. Mas no pouco a gente podemos economizar. Se a gente guardarmos, dando só um exemplo aqui para vocês, se a gente guardarmos R$10 toda semana, no período de um ano a gente teremos R$520. E eu estou falando guardar só um pouquinho, R$10, que é muito pouco. Mas a gente vê que a longo prazo teremos juntado uma quantia significativa. E por que isso é importante? Sabe por que é importante? Porque Deus ele nos abençoa todos os dias. Mas muitas vezes a gente pega esta bênção e usamos ela de uma maneira que não é sábia. E no outro dia a gente está precisando de uma bênção. Só que Deus ele já nos deu a bênção. Repara bem, quando o povo do Egito foi liberto, todos os dias Deus dava alimentos para ele, derramava o maná. E todos os dias ele ia lá, colhia o seu maná. Só que no 6º dia, Deus derramava em dobro. Por quê? Porque no sábado o maná não era derramado. E quem não colhesse na sexta-feira, no sábado, ele ficaria sem. Então, a gente vê ali que é um grande aprendizado para nós hoje. Devemos guardar hoje, porque amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. E muitas vezes quando a gente não se organiza financeiramente,
nós esquecemos de Deus. Por quê? Porque os tempos das vacas magras chegam e nós questionamos a Deus porque estamos passando necessidade. E Deus não quer isso. Olha, Jesus Cristo nos dá ensinamento. Ele deixou a sua palavra, deixou a Bíblia Sagrada para nos ensinar. Porém, o maior ensinamento que Deus nos deixou é que a gente seja fiel aos seus princípios, fiel em todas as nossas áreas, economizando, amando o nosso próximo, guardando os mandamentos, porque isso vai transformar o nosso caráter. E quando Jesus Cristo voltar, Ele irá levar aqueles que se entregaram a Ele para morar com Ele por toda a eternidade. Ele vai te dar as maiores riquezas do mundo. Riquezas essas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas, se a gente não se preparar hoje, se a gente não é bom administrador hoje, como nós vamos ser administradores bem-sucedidos lá no céu? Ou melhor, aqui na terra. Porque Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Este é o conselho de hoje. Economize um pouco do seu salário para que no futuro você não fique morrendo de trabalhar, ok? Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Tenho certeza de que eles irão gostar. Eu quero também fazer uma breve oração para que esse dia seja especial. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, obrigado por este dia. Ajuda-nos a nos organizar financeiramente. Que cada dia seja um dia único, onde a gente agradeça ao Senhor e louve o Teu nome. Abençoe esta pessoa, a sua família e todos os seus parentes. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau e amanhã nos veremos. Outra coisa, você não pode deixar de assistir o vídeo de amanhã, pois terei outro conselho sobre administração financeira. Envie para os seus amigos e você não pode. Venha fazer parte dessa grande corrente que é pregar a palavra de Deus e dar conselhos para que a gente tenha uma vida melhor. Amanhã estaremos aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus.